É possível manter a criatividade num ambiente orientado a dados? Fala galera, eu sou o Lude Amano E eu sou o Daniel Dalacqua. e nós somos da Mirago, uma escola que é uma plataforma por assinatura com diversos cursos para você que quer aprender marketing digital e e-commerce na prática. É isso aí, esse aqui é o Coffee Growth, nosso quadro aqui no YouTube, para você que quer crescer e evoluir em marketing e negócios digitais. Bom, e a discussão hoje é a respeito de criatividade versus dados. Então a gente vive hoje num mundo onde os dados são o novo petróleo, né? Ou seja, são muito valiosos, né? E nessa economia digital que a gente vive hoje, né? Praticamente tudo acaba gerando dados, né? A gente usa uma rede social, ela gera dados a todo instante, a gente faz qualquer coisa no ambiente digital, aquilo provavelmente está gerando muitos dados, né? O que a gente precisa entender? Por que dados, né, ganhou essa importância tão grande, né? Assim, primeiro que o dado sozinho ele não quer dizer nada. Basicamente, ele é uma coletânea de um monte de números. Eu tenho que usar esses dados para gerar alguma informação valiosa a partir daquilo, alguma informação que vai me ajudar a tomar alguma decisão, para corrigir algum problema, para trazer algum tipo de melhoria, né, otimizar alguma coisa. E a informação, ela vai trazer inteligência para sua tomada de decisão. Decisões melhores geralmente nascem de dados melhor organizados, mais bem interpretados. Tudo isso acabou virando a realidade do marketing, né? Hoje o marketing ele é muito focado em utilizar os dados para tomar qualquer tipo de decisão, seja no planejamento, seja na correção de rota, seja na otimização das suas estratégias, né? E aí, obviamente que quando você passa a ter um olhar muito mais focado em dados, muito mais orientado para dados, acaba surgindo aquela discussão. Mas e a criatividade? Fica onde a criatividade? Já que a gente vai só olhar para números e tomar o caminho que os números dizem que é o melhor caminho. E aí, Daniel, o que você tem para falar desse assunto aí? Legal, essa discussão é bem interessante. Assim, o brasileiro, né, a cultura brasileira, ela geralmente é uma cultura, é um povo mais criativo, né, Lud? A gente sabe disso, a gente viveu isso por muitos anos, principalmente se a gente for pegar aí nas décadas de 70, 80, 90 e até começo dos anos 2000 aí, a propaganda brasileira era uma das mais premiadas, né, uma das mais reconhecidas aí em todo o mundo, justamente por usar muita criatividade, isso na comunicação, no marketing. Então o brasileiro tem muito disso dentro dele, diferentemente de outras culturas que são culturas um pouco mais pragmáticas, por exemplo, a cultura alemã, a própria cultura americana, né, é muito mais data-driven. Esse pessoal, geralmente, eles são mais já habituados a olhar para dados, isso muito antes dessa nova era que a gente vem vivendo, né, dessa importância que os dados ganharam aí nos últimos anos. Dado esse contexto, que o brasileiro ele tem naturalmente esse lado mais criativo, a gente sabe que com o contexto, né, que vem sendo colocado, com essa nova realidade que o Lud bem colocou, né, com esse mundaréu de dados e novas informações que isso vem gerado, isso vem transformando indústrias inteiras. E, obviamente, isso a gente sente aqui no país também uma mudança de cenário, ou seja, os dados começam sim a orientar muito mais a tomada de decisão, onde a gente tinha muito antes o tal do feeling, aquele negócio um pouco menos orientado a dados e mais orientado a eu acredito que o caminho seja por aqui. E o marketing sempre teve isso muito ligado, mas a gente vê essa mudança acontecendo aí nos últimos anos. É um novo cenário, essa é uma nova realidade do mercado que tem impactado não só as grandes empresas, né, as gigantes aí multinacionais, mas também pequenas empresas, né, e até startups, empresas que estão se provando aí no mercado e que estão olhando muito para esse cenário de dados, né? Então, essa realidade realmente está mudando um pouco esse cenário, essa lógica que vinha sendo conduzida aí pelas últimas décadas, principalmente aqui no Brasil, né, Lud? Você vê esse movimento fora acontecendo também muito mais forte, por exemplo, Estados Unidos, né, que a gente olha muito para lá quando a gente está falando de marketing, de tecnologia. Como é que você vê esse cenário lá, Lud? O que eles estão fazendo hoje que talvez seja um caminho ou seja algo que a gente tenha que prestar atenção para os próximos anos aqui no país? Olha, o que a gente vê em outros mercados, né, Estados Unidos principalmente, você pega as big techs aí, as grandes, as gigantes da tecnologia, né, todas elas são muito orientadas a dados, isso é fato, né. Por outro lado, né, o que a gente vê é que quando a gente tem muitos dados, muitas decisões sendo tomadas baseadas em dados, você tem inteligência artificial jogando muito a favor hoje em dia e tomando algumas decisões, né, hoje já, a inteligência artificial já consegue tomar algumas decisões ali, né, em alguns sistemas, decidir, enfim,
faz isso, faz aquilo, otimiza isso, ou faz aquilo, ou sugere isso, ou sugere aquilo, né? A gente tende a achar que a criatividade está ficando de lado, mas o que acaba acontecendo, no fundo, é que a criatividade ela acaba ganhando uma importância ainda maior nesse cenário. Essas grandes empresas de tecnologias que já usam tudo isso muito bem, né? Já usam inteligência artificial, machine learning, big data, ou enfim, dados, né, de uma maneira muito mais corriqueira, elas têm essa preocupação com a criatividade no geral. Então, por exemplo, o prédio da Apple foi completamente desenhado e planejado para estimular a criatividade, ou seja, foi planejado para que as pessoas pudessem se encontrar, trocarem ideias e gerarem novas ideias a partir de então. Então tem toda essa preocupação. Além disso, você pega caras como o Steve Jobs, que era um cara altamente criativo, né, no meio de tecnologia. O próprio Jeff Bezos, né, ele assume que as melhores decisões dele vieram da intuição dele. Então, assim, é muito valorizado. Você vê isso acontecendo em várias vertentes dentro de uma empresa, né? Então, dentro do marketing, você vê até no recrutamento, né? As empresas hoje têm uma preocupação muito grande em ter diversidade na hora de recrutar. Também no Brasil já está acontecendo, né? As empresas começaram a perceber, por exemplo, que recrutar as mesmas pessoas, das mesmas melhores faculdades, com os mesmos perfis, com os mesmos... Cara, isso não ajuda a empresa a ser mais criativa e mais inovadora. Criatividade está muito relacionada com inovação também. Então, eu acho que existe um movimento já nos Estados Unidos muito mais consolidado. No Brasil, isso também já é uma realidade que está cada vez mais acontecendo. Só que eu acho que essa discussão, ela traz ali um ponto adicional, que é a criatividade ficando cada vez mais importante. Como é que você vê essa questão da importância da criatividade, do feeling, muitas vezes, Daniel? Como é que você enxerga isso aí? Você tocou num ponto que eu queria colocar, que é a questão da intuição, né? Essa questão do feeling, que é meio intangível da gente muitas vezes explicar. Mas o ser humano, ele é um ser altamente complexo, né? Em suas experiências, em suas vivências, enfim, as suas conexões neurais, tem muita coisa que acontece ali que muitas vezes a gente não sabe muito bem explicar. E isso está muito relacionado à nossa capacidade de intuir algumas coisas, né? Então você pega empreendedores, esse pessoal, apesar de a gente falar da importância dos dados, saber que é importante ter essa cultura orientada a dados, esse lado ainda ele continua muito importante na minha visão, dado que os dados ainda, o computador, ele não tem essa capacidade que o ser humano tem, né? Que a nossa cabeça, com todas as nossas experiências, todas essas vivências, acabam conduzindo e acabam fazendo você enxergar coisas que talvez o computador, por melhor que seja, por mais capacidade preditiva que ele tenha, com algoritmos super capazes, ele ainda talvez não consiga jogar ou não consiga enxergar algo que você está enxergando ali. Um dado que eu gostaria de citar é assim, num mundo cada vez mais lean, né, com essa mentalidade lean, de testar as coisas rápido, né, de botar as coisas para rodar, iterar e ver se funciona, e onde a tecnologia ajuda muito, né, a gente nesse processo, essa nossa capacidade hoje de, olha, eu tive uma intuição, vamos testar esse caminho, eu acho que hoje é muito mais fácil de você testar, botar algo no mercado, sem gastar enormes volumes de recursos, tá? Então, olha, eu estou sentindo que apesar de eu não ter os dados completos, ou apesar de os dados estarem me mostrando isso, eu acredito que seja esse lado que a gente deveria seguir, não esse. Então, legal, vamos testar, né? E se realmente a sua intuição estiver certa, o mercado vai mostrar que está certo. Então, eu acho que tudo isso, né, esse novo ambiente de negócio, essa nova mentalidade de fazer negócios, também ajuda, né, acaba ajudando essa parte de intuição, essa parte de criatividade, de feeling, né, que a gente fala, que muitas vezes não é tão bem entendida, né, às vezes fica meio nebuloso, mas muitos empreendedores, muitas pessoas de negócio têm isso. Eles desenvolveram essa capacidade e é muito fácil de você colocar em teste hoje em dia. Lud, quando a gente está falando de criatividade, de intuição, de boas ideias, é inevitável quando a gente está falando de marketing a gente não pensar no mundo das agências, né? Como é que é essa realidade de dados hoje para as agências? O que você vê aí? É um mercado que mudou bastante. Eu e o Daniel, a gente se formou na mesma turma, na mesma faculdade, né? E quando a gente se formou lá na SPM, a gente convivia muito com pessoas que trabalhavam em agências, eu já trabalhei em agências, enfim. Mas a propaganda, no geral, ela mudou bastante, né? O pessoal da velha guarda e acredita que perdeu um pouco do encanto, da magia da propaganda, justamente porque toda essa criatividade acabou dando um espaço muito maior para performance, para os dados, para, vamos fazer campanhas que tem que provar o ROI, tem que mostrar que realmente trouxe resultado e etc e tal. E aí o digital, obviamente, ele tem uma capacidade muito melhor e muito maior
de provar esses números, né, de mostrar que por A mais B deu esse resultado aqui, com esse investimento aqui, né? Então o que a gente percebeu é que, assim, no geral, a criatividade ela acabou cedendo espaço, uma fatia importante desse espaço, para as mídias digitais, para o marketing de performance, né, que vão conseguir trazer esses dados para provar por A mais B que gerou um determinado resultado. Mas eu acho que também é uma discussão super válida falar que se a gente ficar só olhando para dados e só tomar decisões 100% baseadas em dados, a gente pode perder oportunidades. Existem coisas ali que, por mais que você veja os dados, só uma pessoa extremamente criativa, com vivência, com bagagem, com repertório, poderia trazer uma ideia, uma solução nova ou propor algo que ainda não foi feito. Então, assim, não tem certo e errado nesse jogo. Dá sim para tomar muitas decisões baseadas em dados, mas eu também acredito que você não pode isolar isso e só trabalhar em cima de dados e descartar totalmente a criatividade, uma solução nova, testar uma coisa que ninguém sabe se tem probabilidade de dar certo ou se há probabilidade maior de dar errado. Então, eu acho que a gente está nesse momento de se encontrar aí. Óbvio, você pode discordar completamente de nós, porque não tem certo e errado, como a gente já falou, né? Você pode falar, não, meu negócio é olhar para dados e fazer o que os dados estão me falando e beleza, vamos seguir aqui, ok, né? E tem aquela galera que, enfim, aposta totalmente na criatividade e olha muito pouco para dados e também dá certo muitas vezes. A questão é que eu acho que não dá para ignorar nenhum nem outro. Enfim, eu acho que a pergunta que fica muitas vezes, né, ô Daniel, será que dá para a gente encontrar um equilíbrio entre criatividade e o uso de dados, encontrar um meio termo? Como é que você enxerga isso aí? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acredito que sim, é possível encontrar esse equilíbrio. E eu sou meio cético, né, com algumas pessoas que falam, agora colocam meio que dados, meio que inimigo da criatividade, sabe? Esses dois lados meio que como se fossem forças conflitantes e, cara, não, ou só dados ou mais criatividade. Eu acho que, na verdade, é um mix das duas coisas, né? Entender que o mercado está evoluindo para essa questão de dados, isso é óbvio, isso é uma realidade, isso é dado, né? Isso a gente tem que aceitar. Mas também, a gente também olha para o outro lado, né? Que é a capacidade humana, que ainda é muito superior ao computador em muitas coisas. É claro que algumas atividades padronizadas o computador é muito melhor que nós, mas quando a gente está falando de criatividade, né? Como o Lud bem colocou, repertório, formular novas propostas, pensar em algo que é diferente, talvez de que nunca foi pensado, propor uma solução, um modelo de negócio diferente, isso só o ser humano ainda é capaz de fazer. Os melhores computadores que a gente tem hoje não são capazes de dar soluções, de oferecerem propostas nesse sentido. Então, eu acredito que sim, é interessante a gente olhar para a criatividade com dados, né? E a gente ter ali um peso entre essas duas coisas e não só um ou só o outro, né? Eu acho que a gente tem que olhar e trabalhar essas duas coisas de forma conjunta. E é um pouco do que eu tô vendo já acontecer no mercado, né, Lud? Se você olhar aí para o mercado, pelo menos eu tenho visto alguns movimentos, né, de usar essas duas coisas. Então, assim, tanto o profissional de marketing, né, ter essa pessoa dentro de um time, mas também você vê esse cara trabalhando com cientistas de dados, então a pessoa que vai olhar, vai extrair informações da empresa, né, tanto informações passadas, quanto análises preditivas, ou seja, o que pode acontecer ali no futuro com base em algoritmos, em machine learning, etc. Esse cara vai trabalhar com uma pessoa, por exemplo, de design thinking, que vai entender toda a jornada do consumidor, enfim. Todas essas áreas, elas vão acabar se interagindo muito entre elas, tá certo? E aí você vai ter toda essa parte de dados muito forte e também essa parte criativa também, tá? Para dar soluções, oferecer novas propostas para problemas que você tem aí no seu dia a dia. Isso a gente já vê acontecer, tanto em grandes empresas, isso já está sendo uma realidade, também em startups, a gente vê alguns movimentos nesse sentido. Então é muito comum essas multidisciplinaridades convergirem e conversarem entre as áreas. Então é bem possível que a gente vá vendo esses movimentos acontecer aí nos próximos anos. E uma coisa que eu acredito que também vai acontecer é que esse profissional de marketing, ele precise olhar mais para a tecnologia, olhar mais para dados, tá? Eu acredito que vão ser conhecimentos que o mercado vai exigir desse profissional de marketing. Você não precisa ser um especialista, né? Você não precisa ser um matemático, mas é preciso ter alguns domínios básicos ali de estatística, alguns domínios básicos em tecnologia, porque me parece ser uma área que a gente está convergindo. Então, esse profissional ele vai ter que usar criatividade, mas também vai ter que ser um profissional que saiba lidar, saiba dialogar
com outros profissionais que estejam falando de dados, que estejam falando de tecnologia. Então acredito que essas áreas vão acabar se convergindo, né, nos próximos anos aí. Acredito que essa seja uma realidade aí para o profissional de marketing nos próximos meses e anos aí. Tem muito a ver com o T-Shapers, né, que a gente já falou em outro vídeo, mas essa é uma realidade, enfim, cada vez mais comum, né, dentro dos times, né. Acho que existe uma mudança estrutural de time, o que você já falou aí, com times multidisciplinares. Muitas empresas, startups estão apostando nisso, né? Você vê, muita gente começou a usar o modelo do Spotify, depois mudaram os formatos de squad, né? Que são times completamente multidisciplinares, com pessoas com funções diferentes trabalhando juntas no mesmo time, com processos ágeis, etc e tal. E, obviamente, que quando você bota pessoas muito diferentes, né, com funções e especialidades diferentes trabalhando junto, aquilo exige de você como profissional que também seja multidisciplinar. Imagina você lá, você é um, sei lá, um designer de experiência, um UX designer ou um designer de interfaces, trabalha com UI, e você vai trabalhar diretamente com um cientista de dados, com um estatístico, com, sei lá, com pessoas com áreas completamente opostas à sua, né, dentro do mesmo time, e você vai ter que conversar com os caras. E vice-versa, né? O cara que é totalmente número ali, etc., vai ter que conversar com você, que é uma pessoa mais criativa e tal. A gente vai ser cada vez mais exigido por outras habilidades, outras competências complementares. E aí entra o tal do T-Shaped, eu acho que, cara, isso tem muito a ver. Isso que você falou, assim, não vai ter como fugir. Ah, eu sou o cara da criação. Para quem trabalha em agência já sabe disso, né? Pô, eu sou o cara da criação, cara. Não vem falar de número comigo. Eu sou designer, eu sou, sei lá, eu sou redator. Cara, isso cada vez menos vai existir. Pô, você é criativo? Legal, você vai ter que entender de números também. Beleza, você é um cara totalmente lógico, gosta de mais analítico, gosta de números. Cara, você vai ter que também ser um cara mais criativo. Então, eu acho que não tem muito para onde correr, cara. Eu acho que no futuro a gente realmente vai ter que trabalhar aí os dois lados do cérebro e desenvolver essas competências. Tem que ter cuidado com esses rótulos, né? Isso que você falou é bem interessante, porque, eu sou de humanas, né? Não sou de números, não sou de exatas. Cuidado com essas coisas, porque isso acaba te limitando, te rotulando, né? Meio que inconscientemente até, de você ter contato com outras áreas que poderiam fazer você crescer, evoluir muito como profissional e como pessoa também, né, Lud? Exatamente. Cara, eu acho que tão ruim quanto você virar e falar, cara, eu sou de humanos, eu sou ruim com números, é tão ruim quanto você falar, cara, eu não sou criativo. Acho que as duas coisas, né, são crenças limitantes ali que muita gente acaba criando a respeito dela mesma, né, mas que você, claro, como qualquer coisa na vida, você pode exercitar, você pode melhorar, você pode, enfim, aprender e desenvolver competências novas, né? Mas, obviamente, você vai precisar estudar, vai ter que treinar, vai ter que ter uma caminhada ali. Bom, mas essa é só a minha opinião. Então, se você discorda ou concorda, quer complementar alguma coisa, assim, eu acho que essa discussão ela é muito importante, né? Então, se você concorda ou discorda, deixa seu comentário aí embaixo, fala aí, conta pra gente o que você está enxergando disso tudo, como que é essa realidade para você, enfim, comenta aí, acho que essa discussão vale super a pena. E eu gostaria de fazer um convite para você que é dessa área de marketing. Eu vou deixar um link aqui embaixo no nosso site, lá você vai encontrar vários cursos gratuitos de marketing digital e e-commerce para você que está iniciando nessa sua jornada. E se você quer dar um próximo passo e se aprofundar mais sobre esses assuntos, marketing digital e e-commerce, eu também vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer os nossos planos, tá? Dá uma olhadinha lá, tem centenas de horas de cursos para você aproveitar. Temos também nossas imersões, enfim, dá uma olhadinha lá, tem bastante coisa legal para você que quer se aprofundar na área, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa discussão, deixa o seu like aí pra gente, tá? Aproveita, se você não está inscrito, também se inscreve no canal e ativa as notificações aí para ser avisado ou avisada sobre os nossos próximos vídeos, tá bom? E a gente se vê então num próximo vídeo aqui no canal. Valeu? Tchau, tchau!